Bom dia, professora. Boa tarde, boa noite. Eu vou explicar rapidinho como que seria a dinâmica do asa, tá certo? Aí eu vou mandar esse vídeo, colocar um linkzinho, mandar esse vídeo aí para a senhora, um videozinho bem rapidinho. E aí depois você poderia fazer alguma orientação a mais, né? Ou foi o que eu pensei. O tema do meu asa é essa aqui, ó, especiação e genética de população, né? Então eu pesquisei nessa revista que a gente tem genética na escola, né? Então, como é que a gente pode que eu pensei? Eu pensei em fazer uma dinâmica assim, claro que eu só vou mudar as cores daí. Então percebe aqui que a gente tem, ó, joaninha vermelha pintadinha, tá certo? E essa joaninha aqui e essas aqui de cores pretas, tá certo? Então é o seguinte, como é que a gente vai fazer essa dinâmica? Vou fazer uma dinâmica de população. Como que poderia ser? A gente ia ter essas joaninha de cor vermelha aqui, tá certo? Essa joaninha de cor vermelha. E eu ia ter joaninha também de cor preta. Um seria homozigoto e outro seria recessivo. Né? E essa aí seria uma codominância. Perceba que a codominância seria a vermelha e a preta. Ou seja, e aí no final a gente ia fazer uma dinâmica com os alunos na sala de aula, o aluno de terceiro ano, né? Como é que a gente ia fazer? Para representar as joaninhas, a gente tinha agora aí alfinete. Alfinete de cor preta e de cor vermelha. E esses alfinetes aí, como é que a gente faria? A gente ia tirando aleatório, né? O aluno eu vou pegar formar os grupos dos alunos. Então de grupo de 5. O aluno, cada um aluno ia ter uma caixinha de alfinete com 100 alfinete, 50 alfinete preto e 50 alfinetes vermelho, né? No caso eu vou colocar aí para a dinâmica ser melhor, eu vou mudar as cores. No caso seria preto e branco, né? Na minha dinâmica aí. Isso aí foi que eu peguei dessa cores aí porque estava na revista genética na escola. Pronto, então eu tenho o seguinte, eu tenho vermelho aqui, eu tenho um diploide e eu tenho aqui uma herança, tá certo? Uma herança monogênica dos dois alelos. E aí eu tenho uma codominância. Quando eu cruzar isso aqui, eu poderia ter uma codominância. Como é que os alunos iriam fazer? Né? Aqui, ó, vermelho é VV, o preto seria PP e a codominância seria VP. Pronto. E aí, imagine que isso daqui seria aqui são os alfinetes que eu dei para o aluno, e o aluno iria fazer o que? Iria pegar a caixinha, balançar a caixinha e ele ia tirar de 2 em 2. Ia colocando 2 em 2. Esses aqui tirou vermelho seria o homozigoto VV. Esse aqui seria a codominância, seria o heterozigoto. E esse aqui seria, então a gente vai tirando de 2 em 2. Ou seja, esse aqui são preto, seria o PP, né? O vermelho lá seria o VV. E esse que seria o vermelho e o preto seria o PV. Então eles iam tirando de 2 em 2 e ia colocando no isopor os alfinetes, tá certo? E aí eu teria aqui 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu teria 100 indivíduos retirado aleatoriamente. Pronto. E aí eu poderia calcular juntamente, então iria ficar assim: vermelho, preto, VV, PV, VV e PV. E aí eu poderia, depois disso aí, o aluno, que é um aluno de terceiro ano, que já teve as aulas de genética, ele poderia encontrar a partir daí o genótipo
e o fenótipo de cada indivíduo, como os alelos. Imaginando que isso seria representado uma joaninha e cada uma dessa aqui é representado um alelo. Né? Aqui tem um alelo vermelho e um alelo preto, e assim sucessivamente. Aqui tem dois alelos preto. E assim a gente poderia calcular aí o fator genotípico, tá certo? O fator fenotípico de cada um indivíduo. E como que a gente poderia calcular? Eu fiz isso aí é o que está na revista genética na escola, e aí foi feito aleatoriamente, e aqui eu tive vermelho, fenótipo, o preto eu tive o vermelho, eu teria 17, o VP eu teria 26, tá certo? O preto eu teria 7. E aqui vi a frequência genotípica e a frequência fenotípica que o aluno poderia fazer. O interessante é que a gente pode ter uma situação problema. Né? A situação problema seria o seguinte: se eu fosse tirar aí, o aluno já teve a aula, aleatório. Como que a gente poderia fazer, né, qual que era a frequência esperada desse indivíduo? E aí eu posso também calcular os alelos, né? Aqui, ó, teria 24 alelo, aqui 26 alelo, aqui a frequência. A frequência do alelo a gente sempre ia fazer a quantidade de indivíduo dividido por 100 por 100%, já que é 100 indivíduo. Pronto. E aí depois disso aí, eu pegava o aluno com o que seria a dinâmica, com isopor e a caixinha e a caixinha com os alfinetes, né? Que seria esses alfinetes aqui. Aqui a caixinha com os alfinetes. E o aluno balançaria a caixinha com o alfinete, e aí ele ia tirando e fazendo isso na caixinha em cima de um isopor. Isopor que eu digo aquela folha de isopor. Até construir, né? Até construir isso aqui. E cada um bichinho desse era uma joaninha. Eu tava pensando já que a escola, que a genética, essa revista genética na escola fez isso com joaninha. Eu tava pensando, em vez de fazer joaninha, eu fazer com a Drosophila melanográfica, que é aquela mosca a mosca da fruta, mas aí eu ia comparar os olhos delas, os olhos claros, os olhos escuros, nessa mesma ideia que a revista genética na escola ela faz. Então a gente ia fazer dessa mesma forma. E depois disso aí, então a gente ia calcular os alelos. Então a gente voltava, tiraria de novo, os alfinetes do isopor. Imagine que o isopor fosse como uma mesa digitalizadora dessa, aqui, que eu colocaria assim. E aí a gente colocaria de novo o isopor. Tiraria do isopor, colocaria dentro da caixinha, balançava e fazia tudo de novo. E aí a gente repetia até a terceira geração. Repetindo até a terceira geração, que foi o esperado lá na revista genética na escola. Tem o seguinte: percebe que a proporção alélica foi a mesma, 6 para 4, 6 para 4, 6 para 4. Ou seja, 6% é 60% para 40%, né? De V para P. Mostrando se a população é isolada, né? Seria isolada. Então, por isso que a proporção ela não mudou. Pronto, isso aí seria. E aí o que a gente faria depois disso? Percebe que eu apresentei a parte de genética de população e falta agora a parte de especiação. A parte de especiação, depois que o aluno fazia isso, aí eu poderia fazer uma dinâmica,
na sala de aula, perguntando ao aluno se com isso, quando é que a gente ia ter uma nova espécie e se a gente ia construir uma nova espécie. Nessa parte aí, fazia dinâmica e a especialização fazia uma dinâmica. Quando o aluno fechasse, tirasse todas essas conclusões, né, da genética de população, genética, população e especiação, ela vai andar junto, e aí a gente perguntaria ao aluno, fazia uma dinâmica na sala de aula com o aluno sobre especiação, tá certo? Então, obrigado.